Pondé. Olá, querido, tudo bom? Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Que, que bom te ter aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, Pondé. Obrigado pelo convite. Não, imagina. Pondé, você acabou de lançar, eu já vou ser direta contigo. Você acabou de lançar um livro sobre ansiedade, que você começou a escrever esse tema ano passado, não foi? Não foi Foi? agora que você escreveu. O Não, lançamento foi foi ano agora. passado. Agora, não teria um cenário mais ideal para falar de ansiedade do que agora, né, Pondé? Você nem imaginava. Não, eu não imaginava, mas assim, inclusive, o livro foi contratado com a editora Planeta no meio do ano passado. Então, assim, o livro não tem nada a ver com a pandemia. É claro que eu acabei de escrever ele em março, porque no começo da pandemia, eu fiquei uns 10 dias sem as coisas se rearranjarem, aula online nas faculdades não tinha começado, então eu acabei o livro rápido, ele já estava no fim. Então, o último capítulo, talvez o último ou penúltimo, eu faço referência à pandemia como mais um elemento de ansiedade. Na introdução eu também faço, porque quem escreve livro sabe que a introdução sempre se escreve por último. Então, eu escrevo na introdução e faço referência, mas porque o livro é sobre a sociologia da ansiedade, Paula. Quer dizer, os marcadores contemporâneos que geram ansiedade. E se eu colasse na pandemia, ele ia acabar junto com a pandemia, porque daqui 2 anos ninguém vai lembrar dessa pandemia. Pois é, uma pandemia aí que, mas não chega nem perto do que foi a gripe espanhola, né? Morreram o Não, quê? 30 milhões de pessoas. Nós temos chega. 400 e poucos mil mortos. E ninguém lembra, né, Pondé? Porque só de tuberculose morre 1,5 milhão por ano. E ninguém fala da tuberculose. Então. Loucura É que a isso. gente, é que a gente já está acostumado com a tuberculose. E tem uma coisa, olha, Que é claro coisa. que cada morte é uma perda absoluta. Cada Lógico. morte, para quem vem a óbito, para quem perde um familiar, quem fica doente fica com medo. É claro que são valores absolutos. Agora, a verdade é que essa pandemia ela pegou em cheio a elite do mundo, né? Gente que Pois é. viaja para outro país, médico, que é da elite também, né? E isso acabou criando uma situação que fica parecendo. Você fala com pessoas que dizem que só vai sair de casa depois da vacina, que estão em casa há 4 meses e que não pretendem sair de casa por nada, e parece que é a pior epidemia que o planeta já viveu. O que é historicamente Talvez pelo um medo, né? absurdo. Não, é Eu claro que acho é pelo medo. não, eu acho que a pandemia do medo, eu acho que tem um combustível, Pondé, que não teve anos atrás, que são as redes sociais, né? Tem um combustível da mídia toda que está se fazendo em torno da pandemia, né? Porque independente do cenário de pandemia ou não, as redes sociais sempre foi um combustível, por exemplo, a ansiedade, né? Ah, As sim. pessoas ficam ali. E agora, todo mundo fechando, as redes sociais tiveram um acréscimo aí de 40% de pessoas ligadas, né? E ali, teclando o tempo todo. Quer dizer, podemos dizer que a rede social, como é que seria? Será que se tivesse rede social em 1918, 20, na gripe espanhola, ia morrer só 30 milhões ou ia dobrar isso? Porque tem um combustível aí do medo que leva também à morte, né? Porque, Então, o Sêneca, filósofo estoico, dizia que o medo atrai a morte, né? pois é. E mas isso é uma ideia antiga em sociedades guerreiras, que o homem que vai para a guerra e morre de medo acaba morrendo mais fácil do que não tem medo. Mas, assim, independente dessa questão, digamos assim, não é científica, né? O que as redes sociais e a mídia como um todo, porque a pandemia é uma commodity, certo? E ela, É. em sendo uma commodity, o medo associado a ela também é uma commodity. E tem o mercado da pandemia, do qual um monte de gente participa, inclusive a mídia, com a sua função de informar, e você sabe bem que você é da mídia, então você sabe muito bem que a mídia tem uma relação ambivalente. Ela Tem, informa e, ao mesmo tempo, ganha com a audiência. E aí você tem um exatamente. vínculo que vai informando, vai tendo audiência. Então, é claro que isso, junto com as redes sociais, porque as pessoas também ganham.
É assim, uma espécie de... Tem gente que é celebridade da pandemia. No dia que a pandemia acabar, a figura some do mapa. Ela torce pelo vírus. Porque no dia que acabar a Pois pandemia, é. ela vai É, sumir da mídia. Pois é, uma história da rede social, que ela tem plataformas distintas, né? Outro dia nós fizemos aqui uma live que é aquela coisa, quem quer viajar, quem quer se mostrar para os famílias, os familiares, vai para o Facebook. Quem quer debater um assunto, vai para o Twitter. E agora tem várias redes, né? Que você hoje pode, conforme o seu humor do dia, você pode transitar entre uma plataforma e outra. Agora, muitas pessoas, com tempo e no isolamento, puderam expressar suas paixões e desilusões nessas redes, né, Pondé? Porque estão com tempo de folga. Quer dizer, as pessoas que eu digo da classe média alta que puderam fazer o tal do lockdown, porque a classe média e a classe média baixa continua na luta, na lida, né? Todo mundo teve que ir para a rua, porque virou meio escolha de Sofia, né? Ou você morre de gripe ou morre de fome. Não tem muito o que... E é lógico, quem está fechado numa casa, num cômodo com 10 pessoas, tem que ir para a luta, porque não vai aguentar olhar para o filho e ver a cara de fome. Isso é óbvio. Então, você mesmo fala da grife do lockdown, né? Que eu acho ótimo isso. Agora, com muita... não é? E muitas pessoas, assim, fazendo marketing de solidariedade junto com a pandemia, né? Usando a rede social para isso, e muita gente debatendo. Agora, na hora que acabar a pandemia, toda essa turma vai ter que ir para a rua. Como será que vai ser as pessoas se encarar corpo a corpo? Será que elas vão mudar o discurso? Qual a tua opinião? Mudar o discurso sobre solidariedade, essas coisas? Ou sobre os debates todos acalorados que tiveram aí por aí, né, no meio da pandemia. Não sei o quê. Eu acho que tem assim, meio que dois tempos. Tem o primeiro tempo mais associado ao retorno próximo, né? Quando eu digo, sei lá, agosto, julho, setembro, um retorno mais estressante para aqueles que não precisavam tanto, mas vão precisar, porque dinheiro acaba, né? Então, assim, quem tinha alguma reserva já não tem tanto, vai ter que voltar. Então, tem esse momento que eu acho que vai ser um pouco mais estressante. E tem um momento que já tiver vacina. E essa vacina vai sair muito rápido. E tem uma coisa, né, Paula? Vacina de gripe aqui falando de influenza, H1N1, quer dizer, ela tem uma validade de 50%. Provavelmente eu vou falar uma coisa aqui que, inclusive, muita gente não sabe. Mas, assim, os médicos falam, epidemiologistas, cientistas falam quando são perguntados. Tem uma validade de 50%. Ou seja, 50% das pessoas que tomam não serve para nada. Não é como gripe de sarampo, que tem 90%, 95%. Gripe não, vacina de sarampo, que tem mais de 90% de certeza. É só que, se você já imuniza 50% da população, a coisa vai. Então, essa primeira vacina aí, talvez ela imunize 20%, 30%. Mas se tiver vacina, as pessoas vão, de repente, sentir que o super-homem voltou para a Terra. Entendeu? Então, é verdade. Super-Homem, a Mulher Maravilha, o time todo. Avengers, sei lá quais são eles. Mas, assim, eles voltaram para a Terra. Então, vai ampliar o sentimento de segurança. Porque está todo mundo, quer dizer, pelo menos muita gente, com sentimento de insegurança. Não é que não tem razão para ter. É claro que tem que se tomar cuidado mesmo. Mas a verdade é que, assim, o retorno, no momento em que a sociedade for voltando ao normal, eu quero dizer o normal assim, com uma vacina razoável, que as pessoas se sintam seguras, mesmo não sabendo da validade dela em porcentagem, e as mortes vão entrando naquilo que a gente falava antes sobre a tuberculose. Isso é previsto. Vão sendo normalizadas. Né? Pois é. A vida vai rodando. Não, porque é uma loucura, porque não só a tuberculose mata mais, a influenza matou 650 mil pessoas, que é uma gripe também. Quer dizer, o sarampo mata 23 milhões de pessoas. Nós temos, assim, vírus, vários, que matam muito mais do que a pandemia atual do Covid-19. Não estou falando que ele não exista, não é nada disso, Pondé. É só, assim, pontuando que existe, foi feita uma indústria do medo, e isso virou um jogo político no mundo inteiro, né? A quem interessa esse tipo de coisa? Quer dizer, hoje, se você falar que você toma um remédio A, é porque você
é de tal partido político. Se você não toma o remédio B, você é do outro partido político. Eu, se eu puser uma bandeira do Brasil na minha janela, vamos chamar de fascista. Quer dizer, está uma loucura isso. Virou tudo, Olha, virou um jogo ali de, né, uma virou. comunicação bem estranha. Assim como também as pessoas manifestam politicamente, mesmo com vírus ou não. Os bolsonaristas vão para a É. rua, certo? Cuspir na cara dos Uhum. outros. Ao mesmo tempo, as pessoas, quando teve o evento lá do assassinato do Floyd nos Estados Unidos, foram para a rua e É. manifestaram, mesmo com máscara, mas uma do lado da outra. Então, assim, outra coisa, Paulo, é o seguinte: muitas pessoas têm uma necessidade de uma resposta. A verdade é que, se você acompanhar e entender minimamente do discurso médico, epidemiológico, epistemológico, teoria da ciência, não se sabe praticamente nada sobre esse vírus, É. não se sabe como ele mata. É claro que existe uma tendência de pessoas acima de 65 anos com alguma morbidade associada via óbito, como se fala em medicina, que se tornou uma expressão, se fala por aí o tempo inteiro, que é o termo técnico da medicina de morrer é vir a óbito, ou ir a óbito. Então, assim, agora tem jovem, como há pouco eu sabia de uma amiga da minha filha, de 28 anos, que veio a falecer. E assim, menina jovem, cheia. Aí você não sabe, às vezes, se tinha algum determinante genético, ninguém sabe disso. Então, assim, o que os médicos sabem são o que eles vão aprendendo no dia a dia na lida. Então, aprende que dá, como recentemente o médico falava, dá cortisona no caso de inflamação muito grave, não dá no começo. E aí, assim, a OMS fala que toma X, depois ela fala que não deve tomar X. No É começo uma se falava loucura, que né? tem que usar máscara, agora se fala que tem que usar máscara. Mas o importante é entender que isso acontece porque não dá tempo de saber, não é? Não é achar que então existe uma conspiração mundial de médicos e Não. cientistas para acabar com todo mundo. Não, não dá tempo para saber. Existe uma ansiedade. Então, no começo, se achava que se você andasse na rua e pisasse no chão, morria, porque o vírus ficava durante 150 anos no passeio, né? Agora já não se acha exatamente isso, ainda que você não deva lamber o chão. Então, tem uma coisa também que é assim, há um caráter infantil muito grande de pânico diante de uma necessidade, de uma resposta que não se sabe. Então, às vezes, muitos médicos e cientistas vão à mídia e falam de um jeito, ou são interpelados a dizer coisas como se existisse alguma certeza absoluta. Há, sim, protocolos médicos que têm dado resultado. Ainda bem que os médicos sabem agir de modo empírico. O que é de modo Pois empírico? é. Sabe que ali aquele caso aconteceu assim, então, portanto, se você repetir o protocolo, provavelmente o resultado estatisticamente deve ser positivo e bom. Ainda bem que os médicos, os bons médicos e hospitais sabem usar métodos empíricos de analogia e indução, porque de Não, e teoria reconhece. sabe muito pouco. É, pois é, e reconhece quando alguma coisa está dando certo, quando alguma coisa tem que retroceder também, né, Pondé? Porque, como você falou, tudo é muito novo, né? Como é que você vai, no mundo, falar, olha, vai por aqui ou por aí, é muito complicado, né? E você tem razão, a OMS toda hora vai, direciona para um lado, para o outro, quer dizer, as pessoas já ficam meio enlouquecidas, agora sai, uso máscara, não uso, como é que vai? Fora todo o marketing que tem no meio de medicina, no meio de laboratórios, enfim. Até meio político, é muito complicado, porque eu sempre falo que é o vírus que. E eu queria que você falasse sobre isso. É o vírus que vai dar muita fome depois, né, Pondé? Quer dizer, o pós-vírus, eu queria que você falasse sobre isso. Tem gente que fala, é porque vamos sair melhores, ou que isso vai trazer de bom para a gente. Eu não consigo, sinceramente, ver aonde que nós vamos ter alguma coisa a favor que a pandemia venha trazer para a gente. O que você fala disso, Pondé? Olha, o que a gente tem de informação histórica sobre experiências semelhantes a essa, no sentido de epidemias de larga escala,
ainda que com maior letalidade do que essa, estatisticamente falando, não há nenhum indício de que a gente vai sair melhor dessa pandemia. Isso é um papo furadíssimo, certo? É um marketing pessoal de quem fala isso, de quem quer projetar uma imagem de um coração bom. Não há nenhum indício que isso vai acontecer. Essa humanidade, a espécie Sapiens Sapiens, tem por baixo 100 mil anos. E é importante pensar que os últimos 3 mil anos foram atípicos, certo? Então, assim, os últimos 3 mil anos de agricultura hegemônica foram atípicos na história completa da espécie Sapiens Sapiens, que a maior parte do tempo foi nômade, não plantou, andava pra cacete, por isso que hoje tem que se andar na esteira, porque nós estamos acostumados a não viver tanto, acostumado no sentido darwiniano, a não viver tanto e a comida não virar veneno dentro de você. Então a gente tem que correr numa esteira, certo? Então, assim, não há nenhum indício. A humanidade passou por epidemias terríveis. O que acontece é, métodos de contenção sanitária que tendem sempre à violência, né? E assim, é interessante porque estão acontecendo no mundo, mas isso não aparece muito na mídia, certo? Não aparece porque se aparecer gera um pânico total, tá? Porque né, assim, entra naquela discussão da necropolítica, né? Daquilo de que os estados consideram matáveis ou não matáveis, que é um debate muito duro, mais duro do que os nossos inteligentinhos e bonitinhos estão dispostos a encarar, certo? Agora, sem dúvida nenhuma, é possível que em profissões que têm pessoas mais jovens, você tenha mais home office, mais trabalho remoto, porque as empresas podem economizar dinheiro, mas isso vai acabar ainda mais nos casamentos, porque casais jovens moram em apartamentos pequenos, tem problema de internet, quem fala mais alto no call, quem está atrapalhando o outro, não sai de casa. Então, o home office vai acabar com um monte de casamento. É claro, tem muitos países na Europa e outros que usam home office, inclusive países onde as pessoas são muito solitárias e têm relacionamentos super líquidos. Então, assim, o mundo não é um parque temático. E a gente estava achando que o mundo era um parque temático desde a queda do Muro de Berlim, que ia ser tudo lindo e resolvido na praça de alimentação. Então, eu não acho, Paulo, não é nem que eu não acho, não há nenhum indício histórico que a humanidade saia moralmente diferente de pandemias como essa. Não sai de guerras. É claro que você pode inventar modos de gestão, certo? A Segunda Guerra Mundial e os 200 anos que a Europa se matou sistematicamente até 1945, acabou criando comunidade europeia, acabou criando estado de bem-estar social, porque os americanos jogaram muito dinheiro lá para barrar o avanço soviético, porque se não fizesse isso, a União Soviética engolia a Europa Ocidental. Com certeza. Né? Então, assim, agora não vejo nenhum índice disso. Você fala que vai ter muito pobre, provavelmente essa epidemia ela não vai matar gente suficiente para criar processos disruptivos como a peste negra criou na Europa, de aumentar a mão de obra violentamente, porque um terço da população morreu, mas ela vai estragar bastante a economia, vai deixar os ricos mais ricos, os jovens que têm ferramentas de internet mais ricos, e vai deixar os mais velhos mais pobres, e vai deixar as pessoas que não têm dinheiro para ter celulares, Wi-Fi e computadores mais pobre. E é por isso que vai diminuir o consumo. Essa moçada boba fala que vai ter menos consumo. Vai ter menos consumo porque vai ter mais gente pobre. Mas daqui a alguns anos a roda vai rodar de novo. A roda vai rodar de novo. A humanidade já sobreviveu a outras e vai sobreviver a essa. Ô, Pondé, você sabe que o brasileiro, é o povo que está entre o terceiro lugar, acho, do povo que mais fica no celular. Ele gasta 9 horas por dia nas redes sociais, nos smartphones, na grande maioria. Uma outra parte, mas muito pouca, fica linkado nos notebooks, enfim. Você acha que, com a pandemia, essa polarização que a rede social está fazendo hoje, ela vai
na saída da pandemia, mudar alguma coisa? Você acha que as pessoas vão mudar o meio de consumir, o meio de lidar com outras pessoas? Porque tem gente que está com tanto medo que namora por rede social hoje, né? Não pode Eu beijar. sei. Gente que Pega. namora com Se cheiro de passar muito gostoso aqui, na acho que cara. a pessoa até... Eu escrevi uma das colunas que eu escrevi no começo da pandemia, que era um exercício ficcional distópico daqui 5 anos. Eu dizia Uhum. que daqui 5 anos, então, já havia chegado à conclusão que era melhor suspender a atividade sexual e talvez a reprodução humana, porque seres humanos eram carregadores, hospedeiros de vírus, né? Então, assim, era melhor ter cachorros e gatos. Assim, Pois é. normalmente, quando você faz exercício ficcional distópico, você acerta. Você erra quando faz utópico. E a gente já pagou bem caro por exercícios utópicos que viraram distopias, né? Mas, assim, é possível, sim, agora. Quer dizer, assim como descobertas são feitas em mundo remoto, né? Eu vou dar um exemplo Uhum. concreto. A gente tem um laboratório na PUC, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo, que é muito recente. Eu criei junto com algumas pessoas na PUC oficialmente de fevereiro de 19, agora está fazendo 1 ano e meio, porque em 2017 eu resolvi que eu não queria mais me submeter a CAPES e ao MEC. Ah. Então eu fiz tipo Laços Fora Soldado, as cortes da CAPES querem nos submeter, então mandemos eles a merda. Para isso eu tive que deixar de dar aula no mestrado e no doutorado, porque quem dá aula no mestrado e doutorado é um escravo de relatórios do MEC e da CAPES. Então agora estava todo mundo comemorando que o Weintraub saiu, eu queria que fechasse o MEC, não que o Weintraub saiu, que ele saísse também. Mas eu queria que o MEC fosse fechado, né? Mas assim, Muita então aí burocracia, né, Puna? é a burocracia infernal. Aí, 19, a gente criou o laboratório, agora ele tem 1 ano e meio, e atividades presenciais e tal. A gente sabia que tinha gente de outros lugares que mandava e-mails e tal, mas aí a gente foi todo para online, né? Como todo mundo foi na academia. Então, aulas abertas online, os grupos de pesquisa começaram a ser online, fizemos lives abertas e tal. Resultado, quando a gente voltar à atividade presencial, nós vamos ter que manter a atividade online. Porque a gente tem hoje gente participando de grupo de pesquisa em tudo quanto é estado, certo? É, Gente que é. acompanha os cursos em tudo quanto é estado. Então, é claro que isso é uma aprendizagem diante da necessidade da prática da ferramenta online. É claro que isso tende a ser assimilado em alguma dimensão, é claro. Da mesma forma, mais pessoas aprenderam a mexer em mais ferramentas, inclusive eu, né? Aprendeu a mexer em mais ferramentas por conta da necessidade de você fazer uso delas agora. E do mesmo jeito Para poder se comprar. comunicar. E Uhum. poder comprar. Então, é provável que pessoas que são alfabetizadas em termos digitais, que estão acostumadas com esse meio ambiente, que elas venham a continuar consumindo e as empresas oferecer consumo nesse nível. Agora, é claro que a maioria não, inclusive como no país do Brasil, seria uma catástrofe. Todo mundo que vive de vender ia se lascar, quer dizer, ia ter que se reinventar de um jeito bastante agressivo, porque o mercado é muito agressivo, muito violento. Então, assim, eu acho que pode haver, sim, uma mudança no comportamento, no consumo, no sentido de ter mais consumo à distância. É possível que isso aconteça, principalmente para pessoas que já faziam isso, mas algumas que não faziam tenham assimilado esse tipo de prática. Mas a Uhum. compra, Paula, a compra é um ato social, né? Você vai, dependendo do que você está comprando, você tem que ver, tem que tocar, tem que sentir a superfície, certo? É a mesma coisa fazer um Lógico. test drive, como se Nós fala, somos quando muito compra carro. de tato, né? Nós gostamos de pegar, olhar e sentir, enfim. Eu acho A que. gente Mas já evoluiu existe, assim. inclusive. Oi, diga. Não, a gente evoluiu fazendo isso, né? Pois É a é, gente pois que é. sobreviveu, né?
né? Não é? Mas já existe algum mercado que tem a loja lá, que você vai lá, experimenta, mas compra só pela rede social. Isso Não, antes da pandemia. Agora, com a pandemia, eu acho que nem essas lojas conseguiram permanecer abertas, né? Agora, eu loja de digo na roupa. questão do relacionamento pessoal mesmo, porque a gente está fazendo um isolamento mais físico social, né, Pondé? Porque muita gente tem que sair para batalhar, você eu sei que sai, porque você vai para a mídia, você está na TV Cultura uma vez por semana, você tem todas as suas atividades que você continua tendo. Eu também tive minhas atividades, eu não parei também, mas foi uma questão de sobrevivência. A gente tem que ir e, enfim, vamos que É. vamos. Agora, o que eu digo é o relacionamento social mesmo das pessoas, porque nós tivemos as pessoas estão com isolamento físico, mas elas estão conversando com as outras é, por rede social, né? Quer dizer, o isolamento, a rede social ela continua. E eu brinco muito que eu falo que as pessoas estão muito distantes, já na vez de fazer live, elas vão fazer live, né? Porque não tem mais. Olha, Porque tem uma hora que para, né? eu tenho um colega professor que me contou recentemente que uma aluna falou para ele em aulas online, né, como estão acontecendo. Agora a gente está entrando de férias já do semestre, mas assim, ela falou assim, professor, eu não sabia que meu estilo de vida chama quarentena. Pois é. Certo? Isso é uma menina de 18 anos, não sabia que meu estilo de vida chama quarentena. Então, assim, a atividade afetiva e sexual já vem sofrendo déficit há algum tempo. Isso você já tem pesquisa que mostra isso em larga medida, certo? Então, você tem dificuldade de ter desejo, de ter desejo mesmo, né? Não é que precisa ser reprimido, não tem. Né? Aliás, o grande Nelson Rodrigues já dizia, nos anos 60 e 70, que uma vez que fosse liberado o sexo, ele tinha um personagem que eu vou aqui descrevê-lo de uma forma diferente que ele descrevia por questão de sobrevivência, certo? Então ele tinha um personagem, né, que era o cara que vendia sorvete, né, em Copacabana, e esse cara estava lá e tem uma foto muito famosa que está no livro do Rui Castro, da biografia maravilhosa, O Anjo Pornográfico, do Nelson Rodrigues, excelente livro que eu recomendo para quem tem interesse na obra do Nelson, a biografia dele. É assim, que ele falava que esses caras que ficam na praia vendendo sorvete e aquelas meninas todas de biquíni, isso nos anos 60, 70 no Rio de Janeiro, né? Ele dizia que esses caras perdiam interesse por mulher e que todos os homens iam acabar perdendo interesse por mulher porque elas iam andar. Ele estava fazendo uma analogia, andando de biquíni na praia, o cara ficava olhando e estava comendo picolé. Daqui bom, né? Ou estava preocupado em vender picolé ou, como é que ele falava? Grapete, ou Coca-Cola, ou Guaraná, né? Quer dizer, então, assim, a atividade sexual e afetiva, ela já vinha com certo déficit há algum tempo, né? De você ter gente mais estressada, ansiosa. O celular é um contraceptivo operacional, porque faz com que as pessoas fiquem muito tempo no celular, certo? Então, brincando de relacionamento. Então, o que eu estou dizendo isso é para dizer o seguinte, Paulo, eu acho que esse processo de distanciamento e de um relacionamento, na verdade, meio empacotado, que é pelas redes sociais, ele já vinha acontecendo. Ele piorou agora por razões epidemiológicas. Mas eu acho que muitos jovens estão mais acostumados a viver nesse estado do que pessoas que têm 40 anos, 50 anos, 60 anos, que estavam acostumados a vida inteira a pegar uns nos outros, a se encontrar, a ter o desejo reprimido, portanto, ter mais desejo, né? Como todo mundo sabe que funciona. Então, assim, eu acho que a gente tem estragado o mundo já muito nos últimos tempos, Paula. Estragado no sentido de que, como diz o sociólogo Bauman, as coisas são ambivalentes, né? A mesma coisa que se resolve um problema, se cria outro. Então, eu entendo que, não que a pandemia vá piorar isso, porque
a menos que as coisas mudem, a pandemia não vai matar o suficiente. Eu uso essa frase porque é uma frase histórica. É bastante consistente reconhecer que quaisquer mudanças que uma pandemia causa na população ou no mundo é diretamente proporcional ao nível de violência e mortes, certo? Isso não é uma opinião minha. A gente tem que, nas redes sociais, a gente tem que ser cuidadoso, porque redes sociais empobrecem o discurso, emborrecem as pessoas e polarizam o debate. Então, assim, tem bibliografia histórica que deixa muito claro que as pandemias ou epidemias, a tendência delas a alterar comportamentos, não no sentido de você ficar melhor, mas simplesmente criar comportamentos diferentes, é diretamente proporcional ao grau de violência que a pandemia tem sobre a população, o número de mortos, objetivamente falando. Até agora, essa pandemia não tem esse número elevado de mortos estatisticamente. Repetindo, cada pessoa morta é um valor absoluto, um ente querido morto é um valor absoluto, são grandezas incomparáveis, incomensuráveis. Uma das características da pobreza de espírito das redes sociais é a dificuldade de lidar com argumentos incomensuráveis. A polarização não sabe e não entende o que são argumentos incomensuráveis. Desse tipo, cada morte é uma perda absoluta, de um lado. Do outro lado, a epidemia tem estatisticamente letalidade baixa. São duas verdades que não se tocam, certo? Elas se relacionam... Agora, mas... Diga. Pondé, eu vou cortar na própria carne. Outro dia eu corrigi um colega jornalista que ele estava... na cidade, 40% da cidade, parece, estava com problema do Covid-19 e que tinha, desses 40%, tinha uma porcentagem tipo 6, 7% de mortes, né? E ele arredondou para 10%. Eu falei, mas número de mortes você não arredonda. Não tem como você arredondar, porque toda morte é muito sério. Você não pode... mas é quase 10. Você vai me ensinar agora sobre número? Gente, mas a própria mídia está fazendo isso, porque foi publicado assim. Quer dizer, não existe, mas existe uma certa de um distanciamento, eu acho, que da própria mídia em anunciar alguns números, sabe? Eu acho que isso causou um problema muito sério, porque fica todo mundo com muito medo. Nossa, mas quase 10%? Não, gente, é 6% de morte, já é muita coisa, não é 10%. Cada Quer dizer, morte é um absoluto. É um número absoluto, eu também acho. Agora, quando a mídia não trata assim, é um problema muito sério. E a rede social polariza isso de uma maneira que é a história do boato, né? Porque vai virar até vai indo o boato, que o boato acontece desde o começo da humanidade, até virar um fake news. Aí você já sabe para onde vai, né? Vai embora a história. E eu acho que isso tem nascido muito na mídia, que é um problema. Eu vejo isso com muita tristeza, porque não é isso, né? Eu acho que a mídia, em partes, tem colaborado muito com o pavor das pessoas, né? Eu acho que não dá para ser por aí. Mas eu sempre falei para os colegas que jornalismo vive de sangue. Né? Jornalismo Tudo bem, vive de sangue. Essa é uma das contradições, que é aquilo que eu estava dizendo. As redes sociais, elas são bipolares, elas não são só polarizadas, elas são bipolares. Porque quando você traz um fato como esse, quer dizer, isso não significa que os jornalistas gostam de sangue. Significa que o negócio da mídia depende de eventos traumáticos em larga escala que produzem audiência. Mas só adulto entende isso. E ser adulto... Mas eu estava até brincando, onde é que o jornalista virou jornaleiro, né? Porque a gente só quer vender notícia agora, não importa o que você está vendendo, porque virou jornaleiro. Audiência, né, Pondé? Bom, mas tem que pagar os boletos, né, Paula? Não, mas peraí, né? Então, assim, mas não é por aí. É claro que não ir por aí é a manutenção de um certo cuidado com a responsabilidade que você tem de ser um agenciador de informação, de ser um editor,
né? De ser um editor. Esse debate é o debate que pega todas as marcas, como o Instagram, como o Facebook, como o Twitter. Quando nos Estados Unidos eles sustentam duramente o argumento que eles não são veículos de mídia, no sentido que eles não têm responsabilidade editorial, certo? Eles são simplesmente uma ferramenta de transmissão de conteúdo, porque quando você tem responsabilidade editorial, você tem aquilo, você deve aquilo que se fala em inglês, em português a gente costuma usar a mesma expressão, que é você tem que ter accountability. Você tem que ter alguém que diz, sou eu o responsável, certo? E Exatamente. essas marcas todas, elas resistem em serem classificadas juridicamente como mídia, porque se elas são classificadas como mídia, elas terão responsabilidade editorial, apesar de que algumas delas estão começando a tirar conteúdos de circulação, porque no final de contas perde patrocínio. Dependendo, os próprios seguidores funcionam como accountability, na base do cancelamento e linchamento, que é outra Pois é, desgraça, que é outra pois é. tragédia. Pois Então, é, mas o que eu acho que nunca uma opinião pode ser mais importante do que o fato, né? Porque, de uma certa maneira, a mídia abastece as redes também, porque as claro. pessoas vão discutir o que está saindo na rede. O que eu brinco que fala que vira fake news, que vira aquele boato, não sei quem falou, que é telefone sem fio, né? Vai falando, quando chega lá na frente, mudou toda a história. Mas quem abastece as redes, de uma certa maneira, é a mídia, né? E ficou muito no achismo, né, Pondé? Como que será que em tempos para frente, vai alguma maneira no futuro de a mídia, as redes sociais, as mídias sociais serem mais importantes e pontuarem a imprensa tradicional? Eu acho que isso há uma tendência de convergência, né? Ainda é assim. As marcas têm credibilidade, ainda pautam as coisas. O que eu acho que pode acontecer, Paulo, é assim. Primeiro, isso que você falou, o que deve pautar é o fato e não a interpretação, é uma Uhum. das aulas básicas de qualquer aluno de jornalismo, e Não ele é? fica lá que nem bêbado, tentando se dizer até onde vai o fato e onde começa a interpretação. O Nelson Rodrigues discutia isso nas colunas dele, né? Qual é o fato? Fulano caiu pela janela, né? Caiu, foi empurrado, como que ele quis se matar, não quis, vira uma investigação policial, né? E É, por que ele caiu? Ou aí vem os bêbados e falam, não, foi a gravidade que atraiu ele, não foi ele que caiu. Então, você sabe, essas discussões de curso de jornalismo, de comunicação social, são intermináveis. O que eu acho que pode acontecer, Paula, independente de haver, digamos assim, o formato todo ir para o online, por exemplo, e não ter papel, o que eu também não sei se isso vai acontecer plenamente, talvez ler mídia em papel vire como vinil, sabe? Como você ouvir vinil. Vira uma coisa vintage, coisa de gente chique, né? Que tem tempo para pegar o jornal e ler, e ver aquilo tudo no contexto, e não picadinho que nem aparece no celular e tal. Mas o que eu acho que pode acontecer é o seguinte, ou as gerações jovens de jornalistas entrarem na mídia com etos de redes sociais. Isso aham. já está acontecendo. Ele já vai para a faculdade, a própria faculdade assume etos de redes sociais para dizer que é cool, para dizer que tem Pois é. inovação, certo? E aí Agora esse até as público, charges, né, as memes viraram, a charge virou meme na rede social, que tem agora novas plataformas como o TikTok, que virou, quer dizer, tudo está virando para mídia social, né, Pondé? o meio é a mensagem, né, Paulo? Pois Lembra é, dessa máxima? pois Que é é, meio a pois é. mensagem. Agora, você Diga. acha que o ódio em redes sociais nesse momento de pandemia ficou mais forte pelo confinamento, Pondé? Olha, eu acho que o confinamento tende a alterar o humor das pessoas, apesar da publicidade tentar representar a família Amenizando. Doriana confinada. Muito linda, Pois é. né? Mas, assim,
eu acho que possivelmente sim. Né? Aqui no Brasil, com certeza, tem acontecido isso. Mas, de novo, o que as redes sociais fazem é trazer à tona aquilo que a ciência política sabe há uns 10 anos. As pessoas discutem política por raiva. Quem diz que discute política para construir crítica social está vendendo fetiche. A maior parte das pessoas, esmagadora, inclusive profissionais, entram em discussão política para reafirmar suas posições. Essa história de entrar numa discussão política para rever suas posições, e tem cientista político americano que usa uma expressão que eu adoro, que é folk theory of democracy, que é a lenda da democracia, que existe o eleitor consciente. Alguns dizem que até existem, mas comparam com vulcanos, com Mister Spock. Tem muito poucos, né? E não são nem um pouco importantes nas eleições e acabam não tendo muito interesse na política pelo olhar distanciado que tem. Quem tem interesse em política sempre foi hooligan. É que agora, hooligan, ele cresceu, ele se multiplica nas redes sociais, ele tem impacto. As redes sociais são um ator político em si. Aqui no Brasil é um dos casos de livro mais claros, além do Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, e pode continuar sendo. A queda de braço do Bolsonaro com as instituições, tudo depende do tamanho do universo dele em redes sociais. Se ele mantém enorme, né, um apoio importante, ele tem perdido, mas ele não tem perdido na velocidade que muita gente achava que ele poderia perder. Então, assim, não tem dúvida que as redes sociais aceleram mais do que a pandemia. É claro que no confinamento as pessoas perdem estímulos, perdem referenciais. E às vezes a pessoa está com raiva de com quem ela mora e descarrega na política. Porque a gente sabe que política sempre serviu para isso, né? Para você colocar pancadaria ressentimentos outros. Para você colocar ressentimentos outros. Você joga dentro da política situações que você vive na sua vida privada, né? A política se transformou numa grande clínica social. Como de louco, né, Pondé? Aqui diríamos que é clínica de louco, né? Porque é um entra e sai de direita e esquerda, que eu nunca entendi que esquerda que nós temos no Brasil. Enfim, ficou uma fábrica de louco. Mas que é fato que as redes sociais serviram de púlpito para muito político, isso é mais do que claro, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, desde Barack Obama, né? Não precisa nem pegar o Trump, o Obama já usava as redes sociais. É que o Obama não precisava, como o Trump, porque o Obama tinha mídia com ele. Que a mídia americana é muito mais enviesada do que a brasileira, muito mais. Né? Mas ela é mais declarada, né, Pondé? Ela é mais escancarada, eu acho. Ela é declaradamente enviesada, né, a mídia americana. Aqui não há essa declaração aberta. Não. Né? Então, assim, eu acho que existem vantagens e desvantagens da declaração aberta. Independente disso, o Trump venceu contra a mídia americana. Por isso que é importante. Né? Ele venceu graças às redes sociais, assim como o Bolsonaro também. Venceu graças às redes sociais. E, nesse sentido, eu não acho que isso vai mudar. No sentido de que as redes sociais tendem a ser cada vez mais um ator político. Quem ganha as redes sociais, como se falava em 18, quem ganhar as redes sociais vai levar a eleição, o que aconteceu. Eu acho que isso tende a acontecer mais para frente. Continuar a ser assim. E as redes sociais têm vocação populista, né? Para você falar em redes sociais, tem que usar uma semântica empobrecida. Toda propaganda é empobrecida semanticamente, né? Não só em redes sociais. Mas as redes sociais ela tem essa vocação hooliganesca, esse xingamento. Você sabe, né? Eu não tenho relação com as redes sociais, né? Em termos de eu não tenho comentário, eu não acompanho nada. A minha única relação com os meus seguidores sabem disso, é pelo canal do YouTube. Eles fazem perguntas,
as meninas da DOCA recolhem, né? E aí a gente senta, faz uma reunião de pauta, tipo assim, né? Não é exatamente isso, mas aí a gente escolhe algumas que eu vou responder, e aí eu respondo uma pergunta. Se for sua, você vai saber que eu estou respondendo, mas eu não cito o nome de ninguém, e eu não leio o comentário, então eu não sei quem me xinga, quem me pede em casamento, eu não sei Pondé, você fez absolutamente uma rede nada. social politicamente correta, Pondé? Explica Não, isso. eu fiz uma rede social de alguém que nunca teve muito interesse em ficar sabendo o que acham do que eu penso. É essa a questão. Eu sempre fui assim, entendeu? Só que isso virou um ativo nas redes sociais. Virou um ativo. Eu simplesmente... Primeiro, assim, eu sou muito ocupado, eu faço milhares de coisas, inclusive do ponto de vista da vida privada, ocupação com família, coisas assim. Então, sempre fui. Então, assim, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de responder perguntas de aluno, gosto muito da interação da sala de aula. Isso é uma coisa que eu tenho sentido muita falta nessa ferramenta à distância, né? Mas, assim, eu nunca, quando as redes sociais começaram, eu nem tinha. Eu fui convencido porque tinham perfis falsos usando meu nome, né? Inclusive, a Teve própria uma onda Folha me dessa. alertou. A própria Uhum. Folha me alertou para isso. Então, assim, e claro, eu estou muito feliz. Estou muito feliz com as minhas redes sociais, elas têm crescido muito. Eu faço curso online, então eu tenho uma relação. O que eu não tenho é uma relação tóxica com as redes sociais. Então eu sei que tem gente que tenta construir a própria vida me xingando, mas nunca vai conseguir minha atenção. Isso é ótimo, ainda bem, né? Nunca. Agora, me diz uma coisa, Pondé, o que será que os maiores pensadores do mundo, vamos pegar aí Sócrates, Platão, Aristóteles, o que será que eles pensariam das redes sociais? Já Olha, a pensou gente sabe nisso? que o Humberto Eco não pensou muito bem das redes sociais, né? Não, eu Eu acho que sei. Ele achava que era um abismo, a voz dos imbecis, né? é, Que não deixa de ser, o, mas. o Platão, pensando um pouco no que foi a sua reflexão política, né? O Platão, veja que isso aqui é o trabalho de ficção, né? Porque não dá para deduzir, estão muito distantes historicamente da experiência de redes sociais, de mídia como um todo, né? Uhum. O Platão, pensando no seu projeto político, talvez ele fosse bastante reativo e negativo em relação às redes sociais. Porque o projeto político do Platão é um projeto em que não haja política e não haja conflito, não haja divergência de opinião. É uma utopia. Toda utopia é totalitária, de alguma forma. Todo mundo que quer Uhum. um mundo perfeito é um fascista no fundo do coração, como está na moda falar Uhum. por aí. O Aristóteles era um pouco mais aberto na sua concepção, né? Na sua concepção de política. Já entendia a política como uma arte de conviver com o que você não gosta e o que você não concorda em algum nível. Já tinha uma compreensão um pouco mais, assim, não vou dizer democrática, mas uma compreensão um pouco mais, do nosso ponto de vista atual, avançada em termos de representação, digamos assim. Então, talvez ele fosse menos reativo. O Sócrates, que não escreveu nada e dava aula para quem quisesse chegar, talvez fizesse um perfil no Facebook. Ah, Sócrates possivelmente sim. sensacional! Porque Sensacional, perfil. ele dava aula aberta, ele falava com todo mundo que queria falar com ele, entendeu? E ele circulava, então talvez ele fizesse um perfil no Facebook. Eu não sei se Ele ele era ia mais responder pop. comentários. Não sei se ele Ele era responderia mais, comentários. ele era mais pop. Agora, Platão, você acha que o perfil dele ia para onde? Se fizesse redes sociais, É. ah, o Platão, talvez Twitter, no máximo, para discutir coisa cabeça, não sei. Mas acho que É. ele não iria. Eu acho que o Platão não Não. iria para redes sociais. Fazendo uma analogia, acho que ele não iria de jeito nenhum. Porque ele iria achar que redes sociais são demagógicas. O Pondé, você acha que as redes sociais hoje elas dão muito mais luz à hipocrisia da sociedade? Elas O dão que mais você luz. pensa? Eu acho que as redes sociais elas dão mais luz a um monte de coisa. E eu acho que tem diferenças da internet como um todo, assim.
O Instagram, ele tem sido, né? Na pandemia ele acabou virando um espaço de muito conteúdo, mas ele sempre teve um perfil narcísico, de você editar a sua vida, né? Para parecer que está tudo feliz. Então, como dá aquele exemplo daquele ex-engenheiro do Google, o Davidovich, num livro maravilhoso chamado Everybody Lies, que é uma citação do Dr. House, que existe em português, o título em português é Todo Mundo Mente mesmo, né? Mas quando traduz, perde a força da citação do House, né? Everybody Lies, como ele fala. Uma coisa Mas mais assim, ácida. o Davidovich dá um exemplo, faz uma analogia que assim, olha, se você quiser saber a verdade, vá aos buscadores, ao Google e outros semelhantes. Porque nos buscadores as pessoas são o que elas são. Porque se você mentir num buscador, você não vai receber o que você quer. Por exemplo, ele não dá esse exemplo, mas eu amplio o exemplo que ele dá. Se você mentir no Waze para viver uma fantasia de que você mora no bairro que você queria, o Waze vai te levar para o lugar errado. O Waze Provavelmente. é um buscador de rotas. O Google é um buscador de informação. Agora, no Instagram, você pode mentir à vontade. No Facebook, você também pode mentir à vontade. Então, eu acho que tem diferenças. As ferramentas, elas têm digamos assim, um impacto diferente em relação à mentira, à hipocrisia, à vaidade. Porque o buscador é um oráculo. Se você mentir para ele, ele não vai dizer para você o que você quer. Então, digamos assim, diante do Google, a pessoa está nua. Porque ela quer saber alguma coisa. Porque se ela não falar a verdade para o Google não vai informar para ela o que ela quer. Então, assim, é por isso que, é claro que você faz sociologia, já se faz sociologia, em cima de rastros de redes sociais. E isso desde 2014, um cientista de redes sociais americano chamado Alex Pentland, do Media Lab, do MIT, lançou um livro muito interessante chamado Social Physics, 2014, hein? Já vão aí quase 6 anos. 6 anos, Ele, não sei se tem tradução em português. Em inglês chama-se Social Physics, Física Social, onde ele mostra pressupostos metodológicos de uma sociologia em cima de rastros de redes sociais já. Agora, é claro que você vai chegar a resultados diferentes. Aí volta o Davidovich. No Instagram, a mulher está batendo foto e fazendo vídeo do marido fazendo jantar. No Google, ela está perguntando como faço para saber se meu marido é gay? Como faço para saber se meu marido tem uma amante? E aí você vê a distância entre a realidade e a fantasia. Pois é. Agora, Pondé, já temos 5 minutinhos aí para finalizar a nossa live. Me conta uma coisa, o que você espera da rede social aí para o futuro? Você usa a rede social, você já falou, de uma maneira muito sadia, né? Você usa isso para você. Tem pessoas que realmente procuram a rede social para trabalho mesmo, para fomentar negócios. Agora tem agora rede só de negócio, que é o LinkedIn. Então, tem pessoas que usam com muita seriedade a rede social. Você acha que vai ter uma época em que as pessoas vão aprender realmente a usar essas ferramentas para que isso seja um adendo à sua vida, para que seja feita de algumas coisas de forma sadia, sem tanto amor e ódio? Acho que sim. Não no âmbito político, porque a política sempre foi uma baixaria e uma violência. Não foram as redes sociais que inventaram. Elas só democratizaram a violência e a bagunça. Mas, do ponto de vista profissional, acho que sim. E eu tenho uma experiência concreta disso. Como? Eu acabei de dizer que eu tenho um canal no YouTube que deve ter uns 3, 4 anos, eu nunca sei a conta, certo? E, no começo, as perguntas eram muito menos legais do que hoje. Hoje as perguntas são cada vez mais filosóficas. Quer dizer, os meus seguidores que estão ali perguntando e tal, eles, ao longo desses anos, eles foram compreendendo o meu perfil, vai aparecendo o interesse de fato e as perguntas foram ficando melhores. Então, e não sou eu que tenho essa experiência. Então, assim, eu acho que sim,
tanto para negócios como para busca de conteúdo, as redes sociais tendem a ampliar e melhorar o acesso que as pessoas têm a conteúdo, sim. Agora, em política, não vejo nenhum sinal que isso vai acontecer. Porque a política já é militante, violenta e hooliganesca. Independente Você acha que não tem jeito de acontecer um debate com um nível um pouquinho melhor? Eu estou falando no âmbito eu político acho mesmo. que tem sim. O que eu não acho é que vai ter muitos seguidores do debate. Ou muito. Você acha que não? Você acha que não? Eu acho, olhando daqui para o futuro próximo, você sabe que isso seria quase bola de cristal. Vamos ver se 22 vai melhorar o debate. Porque o problema é que, assim, na polêmica política, vence mais quem lacra. Certo? É. Esse é o problema. Quem lacra. Mas espera aí, vence mais quem late também, né? Porque a gente Então, teve um presidente eleito com essa